Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam gostando, né, do canal, das coisas aí que eu tô contando, que é mais sobre o meu eu, né, sobre a minha rotina. E aí hoje eu queria contar pra vocês sobre a minha última experiência com a ayahuasca. Que eu tive um bebê, eu tive um parto, tipo, completo, desde as contrações até nascer mesmo o bebê, foi bem intenso. Então sejam bem-vindos, espero que vocês gostem, né, dessa história meio maluca aí, foi uma coisa muito marcante pra mim, que eu levei alguns dias pra absorver, pra entender tudo e pra começar a fazer as minhas curas, né? Eu sou muito grata à ayahuasca. Me falta palavras pra falar tudo que ela já fez na minha vida, tudo que ela vai fazer ainda, né? Tudo que eu já melhorei, que eu já me curei. E quando eu vou tomar ayahuasca, eu tenho todo um processo, né, de 7 dias sem sexo, sem bebidas, sem comer carne. E então eu vou fazendo realmente um processo bem tipo de propósito mesmo, sabe? A única coisa que eu peço muito pra medicina é a minha cura mesmo. Para que eu fique bem, para que cada dia eu me torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais lúcida, uma pessoa com mais empatia, com mais esclarecimento, com menos preconceito e também as minhas curas internas, né? Que a gente sabe que além das nossas curas, das nossas frustrações, a gente carrega também as dificuldades, as violências dos nossos ancestrais, né? Então a mulher tem um desafio muito forte aí, que além de ela se curar ela, né, o eu dela, ela também aí tem uma missão de curar os ancestrais dela. E aí inclui vós, né, bisavós, tataravós e as nossas mães também, claro. Então, eu sempre vou no propósito de cura mesmo. E a medicina é uma coisa muito maravilhosa porque tem dado muito certo, né? É... Para quem me conhece de antes, é visível que eu me transformei, porque a mudança ainda é uma palavra pouca para definir o que aconteceu comigo e que vai acontecer muito mais. Eu também me assusto um pouco com as minhas mudanças, de como eu mudei. Mas foi uma mudança maravilhosa, né? A lagarta tá virando borboleta. Claro que eu tenho muito mais o que trabalhar ainda, e que bom, né? Que bom que a gente tem defeito para melhorar, que bom que a gente pode estar sempre lapidando o nosso caráter, né? A gente tem o privilégio aí de acordar e todos os dias plantar uma sementinha do bem, né? Fazer alguma coisa de diferente, alguma coisa boa, uma mudança boa. Eu acho que isso é um privilégio, a gente poder acordar e ter uma nova chance, aquele respirar fundo e uma nova oportunidade. E a ayahuasca tem me trazido tudo isso, né? Então eu sou extremamente grata. Me entristece um pouco por não ter tipo, descoberto ela antes, né? A primeira vez que eu ouvi o nome da ayahuasca, se eu tivesse tipo, me mergulhado de cabeça, eu estaria bem melhor hoje. Mas eu sei que tudo é no seu tempo. Eu tive contato com a medicina quando eu tinha que ter. Se eu tivesse tido antes, eu acho que não tinha valido de nada, porque eu não estava preparada para essa mudança, né? As coisas acontecem também quando a gente está preparado para o novo, né? Então, só agradeço mesmo. Então, eu vou contar agora sobre a minha última experiência, que eu me preparei a semana toda realmente no propósito de cura. Foi uma semana que eu passei muito focada, eu tava com algumas coisas internas meio bagunçadas. E aí eu coloquei que eu queria realmente tratar tudo isso. Eu queria entender um pouquinho disso tudo. Então, quando eu cheguei lá no Recanto de Luz, que é na onde eu consagro, eu firmei realmente o meu pensamento e falei: hoje eu quero tratar as violências que eu já sofri, né? Violências físicas, violências psicológicas, seja da sociedade, seja da família, seja de um relacionamento abusivo. E comigo mesma, né? Porque a gente também acaba sendo abusivo com nós mesmos. A gente tem muita crença limitante, né? Que a gente machuca, a gente tem aquele auto-julgamento, né? Aquela autopunição que não deveria ter, mas a gente tem.
E aí, sempre quando eu tô consagrando, eu demoro um pouco pra entrar na força, eu tenho essa dificuldade, sabe? Eu entro na força depois de algum tempo. E foi uma coisa muito intensa. Desde o começo eu senti muita dor no útero, muita contração, muita, muita, muita. E cada vez ficava mais forte, mais forte, mais forte. Aquela loucura que eu, sabe assim, eu me contorcia na cadeira. Mas eu tava, tipo, agradecendo muito por esse momento, sabe? Muito por estar ali vivenciando tudo isso, porque eu sabia que era uma coisa boa. Eu tive a impressão até que eu tava sangrando. Até eu entender que eu tava num processo de um parto, levou algum tempo. Então eu achava que eu tava sangrando e eu ficava naquela parada, nossa, será que eu tô sangrando? O que será que tá acontecendo? É muita dor. Eu respirava fundo. Só que eu tenho um problema que eu não faço a limpeza, né? A limpeza é normalmente, assim, o mais convencional é pelo vômito, eu não consigo vomitar. E aí eu escutava uma voz, né, tipo, lá no fundo, que era muito nítida pra mim soltar as minhas frustrações, pra mim soltar as minhas mágoas, pra mim liberar tudo isso, pra mim parar de ter apego com as coisas que me machuca. E isso é uma coisa que eu só entendi nessa vivência. É uma coisa, eu não sei se vocês passam por isso, se alguém já passou, se tem essa consciência, né, esse despertar. Mas a gente, cara, tem muito apego até com as coisas que nos machuca, até com coisas que nos fazem mal. Eu já passei aí por alguns relacionamentos abusivos que me deixaram muitos traumas e eu tenho apego nesses traumas, sabe? Eu ainda não consegui, até hoje, eu não consegui me livrar desses apegos. Me faz mal, né? Me põe pra baixo, me machuca, mas eu ainda não consegui me livrar. E essa voz, ela vinha, Andressa, libera esse trauma, essa coisa não é mais sua. Solta, fique em paz, para com esse apego com essas coisas que te machucam, que não tá te fazendo bem. Mas eu não consegui. E aí aquela cólica no útero cada vez mais forte, eu sentia realmente o meu útero contraindo, aquela coisa que dava aquela pontada lá embaixo. E como eu já tive, né, 2 filhos, eu tenho 2 filhos e tive 2 partos normais, eu comecei a me identificar que aquilo parecia realmente um parto. E aquilo me deixou um pouco assustada e eu quis voltar da força. Eu abri o olho e... O que tá acontecendo? Aí eu me concentrei, é, e falei, não, eu tô aqui pra isso, né? Eu pedi por isso a semana inteira, eu almejo isso já tem muito tempo, então eu não vou enfraquecer. Bora, fecha o olho, se concentra e vai. E cada música que veio é uma sensação diferente, são pensamentos de cura diferentes que vêm, são cheiros diferentes que surgem assim do nada, e a gente vai trabalhando e aquele monte de monstro interno vai surgindo, vai clareando. Até que eu não aguentei mais ficar sentada, eu tava muito cansada e eu pedi pra deitar. Aí a moça veio, esticou um colchonete no chão e eu acabei deitando. Na hora que eu deitei, foi uma coisa muito louca, porque eu vi a minha barriga crescer, realmente como se eu tivesse grávida, sabe? Meu, foi uma coisa muito louca, uma experiência, sabe assim, muito que pode ser que gente que nem acredita no que eu tô contando, mas foi uma coisa muito, muito estranha, sabe assim, muito da hora, muito legal. E aí eu deitei, eu vi minha barriga crescer e ela mexia, sabe, assim, realmente como se fosse uma criança dentro dela. E aquela dor intensa, aquele monte de pensamento confuso, sabe, eu lembrando de um monte de coisa que eu já tinha passado, eu já nem lembrava mais, de pessoas que passaram na minha vida que eu, tipo, nem tchum, sabe, nem lembrava. Ou eu não quero lembrar, né, também tem essa, muita coisa que a gente apaga, porque já fez tanto mal pra gente que a gente, inconscientemente, a gente apaga e pra não continuar machucando, né? A gente tem esse poder também. E aí eu senti uma vontade muito louca de fazer cocô. Tava doendo tanto, era tanta contração que me deu vontade de fazer cocô. Só que eu não conseguia levantar, eu tava muito fraca, eu tava sentindo muita dor. E aí uma moça me ajudou pra mim ir no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu tive meio que, tipo, eu voltei um pouquinho da força, sabe? Fiquei trocando ideia com ela no banheiro, sabe? Compartilhando o que eu tava sentindo. E ela me ajudando nesse processo, sabe? Nossa, ela super me acolheu. Infelizmente eu não lembro o nome dela. Mas eu gostaria de lembrar, pra falar o nome dela aqui, sabe? Porque eu acabei pegando um carinho nela ali, naquele momento, porque ela me ajudou muito nesse processo, sabe? Ela me acolheu, ela me ouviu, a gente
partilhou de alguns sentimentos. Eu contei como foi traumático os meus partos, principalmente do meu filho mais velho, que eu sofri demais. E eu tava sofrendo naquele momento, parecia que eu tava tendo outro parto. Eu não tava entendendo aquela dor, aquela contração. Mas eu tava aceitando, sabe? Eu tava, tipo, muito grata por estar vivendo tudo aquilo. Por mais o desconforto, da dor, de não estar entendendo muito bem, eu tava grata. Eu tava, tipo, feliz por estar passando por isso. Porque é um privilégio, né, gente? A ayahuasca é para todos, porém não são todos que são para a ayahuasca. E aí, quem tem esse contato com a medicina sabe o tanto de maravilhas que ela faz no nosso eu, né? No nosso interior. E aí a gente ficou lá partilhando alguns sentimentos, algumas coisas. Ela super me acolheu, super me ajudou, foi maravilhosa. Depois chegou uma outra pessoa, que dessa eu lembro o nome, ela chama Adriana. Inclusive, elas são da mesma família, essas duas moças, depois eu fiquei sabendo. E as duas me ajudaram muito. Nisso, teve 3 pessoas que me ajudou muito nesse processo. Porque daí eu voltei, né, pro lugar lá, voltei a deitar. Quando eu deitei, eu senti que realmente, aí foi quando, tipo, tive start, sabe? Puf, é um parto. Eu tô tendo um neném. Apareceu a Pamela, que eu já falei sobre ela no meu outro vídeo da ayahuasca. Uma outra moça que chama Aridiane e a Flávia. As 3 eu conheço pessoalmente. E as 3 também consagram a medicina. E aí elas, do nada, me surgiram assim, né, no meio do meu trabalho, né, da minha força, e elas me ajudaram a ter um neném. Elas me ajudaram no parto, sabe assim, abriram minha... Eu deitei na posição realmente de ter um neném, ver aquele start, sabe, de realmente deitar na posição. Elas não estavam lá, tá, gente? Elas vieram na força. Elas, tipo, estavam lá comigo, mas na força, não fisicamente. Igual as outras duas. A Adriana e a outra moça estavam fisicamente, elas tomam conta do recanto de luz, né? Elas ajudam lá. A Pamela, a Aridiane e a Flávia, não. Elas vieram na minha força mesmo. Então, tava só o espiritual delas, não o físico delas. E aí elas me ajudaram nesse processo, sabe? Ficaram fazendo massagem na minha barriga, segurando a minha mão, me dando apoio, me dando força pra passar esse neném. Cara, foi uma coisa muito louca. Uma coisa muito surpreendente, porque eu sentia muita dor. Muita, muita, muita dor. Realmente como se eu fosse ter um neném. Como se eu fosse, não. Eu tive um neném. Na hora que esse neném nasceu, que eu olhei, assim, sabe, pra cara delas, que estavam as 3 na minha frente, dando risada, tipo, Andressa, você conseguiu, você se libertou de uma forma muito única, muito louca, como tudo na minha vida é muito louco, muito intenso. Não era um bebê. Tipo, era o formato de um bebê. Eu não consigo explicar. Era o esboço de um bebê, sim. Mas cada pedacinho dessa criança era um trauma do que eu tinha passado, sabe? Era uma coisa muito louca, porque ele não era bonitinho, não. Ele tinha o formatinho de bebê, mas ele não era bonitinho. Ele era o formato dos traumas que eu tive, de tudo que eu já passei. E elas olhando, sabe? Elas me entregaram daí e elas foram. Elas, né, voltaram pra onde elas tinham que ir. Depois eu fiquei sabendo que, inclusive, a Pamela tava naquele mesmo dia também fazendo um ritual da ayahuasca, mas na casa dela. E eu tava no recanto de luz. E então foi uma coisa muito louca, porque eu ainda continuei sentindo dor, sabe? E aí, nessa hora, eu pedi de novo pra ir no banheiro, porque a sensação que eu tinha era que eu ia fazer cocô. Realmente, como quando você vai ter um filho, dá essa sensação de querer fazer cocô, né? E quando eu voltei, a responsável do recanto de luz, ela estava deitada, sentada na onde eu ficava deitada. Mas ela estava com um sorriso tão lindo, tão maravilhoso, sabe? Tipo, eu tô limpando o ambiente pra você. Foi isso que eu pensei, sabe? Assim, foi isso que eu imaginei, que ela tivesse, tipo, sentada na onde eu tava deitada, tipo, pra finalizar, sabe? Pra me renovar, porque ela tava com um sorriso maravilhoso, sabe? Assim, super serena. E eu nunca tinha visto ela feito isso. Eu já consagrei outras vezes. Mas eu nunca tinha visto ela sentada, né, no lugar de alguém. E ela tava sentada super bonita, sabe assim, eu enxergava ela muito grande, sabe assim, tipo, como se ela estivesse limpando mesmo a energia ruim que tava ali, tipo, pra renovar, pra mim voltar, deitar e descansar. Porque ali tinha, tipo, acabado o meu processo, sabe?
Então foi uma coisa muito legal, uma coisa muito única. Eu acho que é a vivência que eu nunca mais vou esquecer. Tirando uma outra, que depois eu faço um outro vídeo na onde eu fiz uma limpeza por sangue. Eu sangrei muito, 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 muito no meio do ritual. Mas esse é para outro vídeo. Voltando nesse. Foi uma coisa muito, muito intensa, uma coisa muito mágica, de muita dor, sabe? De muita cura, de muita libertação. E de lá pra cá, cara, eu me sinto, sabe assim, mais serena. É... E sim, com menos mágoa dentro de mim, sabe? Com menos rancor. Porque é muito complicado, cara, de coração mesmo, você perdoar alguém que te fez mal. Alguém que te prejudicou. Não é fácil. A gente pode até falar que perdoou da boca pra fora, mas aquele perdão mesmo é complicado, cara. Não vamos ficar na hipocrisia de falar que é tudo lindo, maravilhoso, que é como estalar o dedo. A gente sabe que não é. É muito difícil você realmente perdoar alguém de coração, tipo, sabe assim, de se livrar. E eu não vou ficar na hipocrisia. Eu não sei se eu perdoei realmente de tudo, né? Tô 100% tipo, ok com aquela pessoa, mas eu não sei. Mas eu tô comigo. Então isso já me conforta, sabe? Assim, eu tô bem comigo mesma. Depois daquele ritual, foi uma coisa maravilhosa. Eu não vejo a hora de voltar pra mim poder consagrar de novo. Que depois de lá pra cá eu não consagrei mais, por causa dessa loucura, o Recanto de Luz tá fechado. Então eu tô muito na expectativa de como vai ser, né, o próximo, porque todas as minhas consagrações sempre tem alguma coisa assim muito louca que tá acontecendo. Mas eu sou realmente muito grata, muito feliz, sabe, assim, por poder fazer parte disso, por poder ter essa vivência com a ayahuasca, né? É, então é uma coisa muito intensa, né? Uma coisa muito louca. E eu acredito que as curas das mulheres, elas acabam sendo uma coisa mais intensa, né? Porque a mulher realmente, infelizmente, carrega muita violência nela, né, no útero. E a violência da mulher, as emoções da mulher realmente fica no útero. Tudo que machuca a mulher, as angústias, o medo, a violência doméstica, a violência, né, que é física ou psicológica, os abusos no trabalho, os conflitos com a maternidade, qualquer tipo de emoção fica no útero. Então a cura da mulher é uma coisa muito intensa, é uma coisa dolorida, uma coisa que tem que mexer lá no fundo, sabe? A cura começa lá do fundo pra fora, sabe? Então é uma coisa que tem muito que trabalhar, tem que ser uma coisa com muito carinho, tem uma coisa muito de se conectar mesmo, sabe? E aí, sempre acontece essas coisas assim, né? De intensidade com as outras pessoas das quais eu já conversei, né? E aí, voltando um pouco, o negócio do apego até com as coisas que nos fazem mal. É uma coisa muito louca, porque a gente não consegue saber o porquê que a gente tem apego com coisas ruins, né? A gente sabe que aquela pessoa faz mal, a gente sabe que aquela pessoa é abusiva, que não é um relacionamento saudável, seja de amizade, seja no trabalho, ou seja até, né, relacionamento amoroso, mas a gente não consegue quebrar o vínculo, né? A gente sabe que a pessoa só prejudica, só tá realmente, tipo, degradando o nosso eu, né? A nossa integridade, o nosso orgulho, faltando com respeito, mas a gente não consegue desvincular. A gente tem consciência, a gente tem noção, mas a gente não consegue. E aí essa voz vinha em mim, mas pra que tudo isso, Andressa? Você mesmo tá se torturando, você mesmo tá se machucando, você tá tendo nesse momento a chance, a oportunidade de se livrar, né? De acabar com isso tudo. E você não solta, você tá apegada, muito apegada, com coisas que não tem necessidade mais. Tipo, chega, Andressa, para de se torturar, para de se machucar, para de fazer isso com você mesma. Não tem mais porque chega, é o ponto final. E eu não consegui. Mas eu já fui adiante, agora eu já tô mais lúcida, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer no próximo ritual. Eu já sei que eu tenho que realmente ir pra me desapegar disso tudo. Eu quero que fique em mim só o que for bom, só o que for positivo, só o que for pra me fortalecer daqui pra frente, que for
pra me ajudar. Até porque, cara, eu sou terapeuta, né? Eu trabalho, eu tô tendo o privilégio de trabalhar com mulheres, com a cura das mulheres. A minha profissão é algo que me dá muito orgulho de mim mesma, sabe? Assim, eu tenho muito, muito, muito amor pelo que eu faço. Seja presencial ou seja à distância. Muito amor mesmo. Então, eu preciso também estar bem pra curar elas, pra ajudar no processo delas, né? Eu preciso desapegar. Perdão. Claro que também é muito mais fácil a gente cuidar do outro do que da gente mesma. Mas eu preciso. Então eu tô, sabe assim, ansiosa, na expectativa da próxima consagração. Eu não vou me punir, né? Não vou ficar me cobrando ao ponto de ficar nessa paranoia. Até porque daí, se eu ficar nessa paranoia, eu vou acabar atrapalhando a força, né? Atrapalhando esse processo de cura. Mas eu quero focar, sabe? Eu quero botar um propósito, tipo, um bate-papo, eu e a medicina. Olha, cara, eu quero realmente uma ajuda aí pra eu me livrar. Chega. Chega de ficar presa ao que me faz mal, ao que tá me deixando triste, ao que me deixa angustiada, ao que me deixa depressiva. Chega, eu quero novo, eu quero luz, sabe? Se eu quero luz dourada, eu quero a chama violeta. Eu preciso disso. É... Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já teve uma experiência mais ou menos assim, compartilha comigo, né? Vamos compartilhar aí. Vamos falar sobre isso, né? Sobre essas doideiras aí que acontecem na medicina, na força, né? É uma coisa maravilhosa. Eu só agradeço mesmo. Para mim foi maravilhoso. Eu imagino que para você que já tenha consagrado também, se você nunca consagrou e se você tiver a oportunidade, se você sentiu o chamado, vai. Vai sem medo, vai no propósito de cura, sabe assim, de transformação, de renovação, de luz dourada e chama violeta, sabe assim, porque é muito legal, é muito intenso, é muito bom você poder fazer parte disso tudo e é pro seu bem, né, cara? É pra sua libertação, é pra sua evolução, é pra sua melhora. Então eu agradeço por aqui, se inscreva no canal, compartilha. Me dá o feedback do que vocês estão achando, porque para mim falar também é novidade, eu sempre fui acostumada com o textão. E falar é até mais legal, né? Porque eu consigo me expressar melhor do que escrevendo. E às vezes os textos ficam muito longos e nem todo mundo gosta de ler textão. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo. E o próximo vídeo eu quero voltar no assunto da maternidade. Sobre de educação, sabe? Sobre um modo geral sobre a maternidade. Eu acho que eu vou... para mim não se perder, eu quero escrever os tópicos dos quais eu quero falar. Que algumas pessoas me sugeriram isso, porque como eu educo as crianças, né? Porque eu tenho 2 meninos, como eu educo eles de uma forma, tipo, rigorosa, mas de uma forma de camarada, algumas pessoas me pediram pra mim fazer um vídeo sobre isso, né? Da forma que eu lido com eles, sobre falar de sexo, sobre falar de vários assuntos. Então, o próximo vídeo eu quero falar sobre isso. Mais uma vez, obrigada. Gratidão mesmo pela companhia. Beijos de luz.